Olá, bem-vindos ao canal Falas do Henrique. A nossa intenção é passar informações do mundo espiritual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre plantar e colher. Bom, se você gostar do vídeo, clica no joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, porque divulgar o espiritismo também é uma forma de caridade. Desde já, nosso muito obrigado. Então, com certeza você já ouviu a frase: quem planta, colhe. Agora, você já parou para pensar no que isso significa? Bem, se nós formos pensar pelo lado de plantação de alimento, é lógico que quem planta arroz vai ter que colher arroz, pois não tem como plantar arroz e querer colher feijão. E se nós usarmos isso como termo de comparação, a gente pode pensar nas nossas vidas como sendo um campo de plantação. Um campo vasto e fértil, que fica dentro de nós mesmos. E a diferença é que, em vez de plantarmos alimentos comestíveis, nós plantamos outro tipo de alimento. Um alimento em forma de sentimentos. Bem, se nós ocuparmos o nosso tempo e esse campo, semeando críticas, desavenças e inimizades, com certeza será isso que a gente vai ter que colher, mais cedo ou mais tarde. Pois não tem como plantar uma coisa e colher outra diferente. Bom, no livro Os Mensageiros, no capítulo 40, o Espírito André Luiz nos orienta sobre a nossa própria responsabilidade em atrair coisas boas ou situações ruins, e atrair essas coisas para as nossas vidas e para nós mesmos. Bom, ele nos conta que após as tarefas noturnas, quando já amanhecia, quase todos os servidores espirituais puseram-se a caminho de outras tarefas, e que somente alguns permaneceriam na residência, em missão de auxílio e de vigilância. Aniceto distribuía instruções, e isso durou algum tempo. E antes do meio-dia, ele convidou o grupo para acompanhá-lo num passeio pelo campo, pois aquela noite tinha sido de atividades longas e exaustivas, e que por esse motivo, mesmo eles, no mundo espiritual, necessitavam de algum descanso. Bom, André Luiz nos conta que no caminho eles passaram por vias públicas e que ele pôde observar algumas paisagens muito estranhas. Ele viu manchas escuras circulando entre os encarnados. E diante do espanto, o grupo recebeu a explicação. Que aquilo se tratava de nuvens de bactérias, e das mais variadas. E ele também conta que pôde observar aglomerados de matéria mental, mas de padrão inferior, que eram expelidos incessantemente por algumas pessoas. Bem, nessa hora então, receberam a explicação do instrutor que disse que a humanidade é envolvida tanto por nuvens de bactérias que atacam o corpo físico, quanto por energias inferiores que ameaçam o equilíbrio mental dos indivíduos. E acrescentou, por isso, a grande importância do orai e vigiai sempre, em todo lugar, em qualquer situação e em qualquer tempo. Pois somente o indivíduo com mentalidade positiva e conectada com a espiritualidade superior consegue proteção contra essas influências inferiores. E que no futuro a medicina não se preocuparia só com as moléstias do corpo físico, mas se preocuparia também com o tratamento e com a cura da alma. Por isso, a grande necessidade dos encarnados em criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio nas suas mentes. Pois o ser humano ignora que, na verdade, é o poder da luz solar, juntamente com o magnetismo terrestre, que permite a manifestação da vida humana na esfera da crosta.
Caso contrário, a flora microbiana de ordem inferior não permitiria a existência do ser humano na superfície do globo. E que, por essa razão, no nosso planeta, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. Bom, após mais algum tempo de viagem, o grupo chegou numa pequena propriedade rural, cercada de árvores acolhedoras. E o instrutor os orientou a aproveitarem para um breve repouso, pois, em geral, para os espíritos, as atividades noturnas são ativas e laboriosas. Mas apenas 1/3 dos espíritos em serviço na crosta conservam-se atividades durante o dia. E explicou que o dia e a noite constituem para o ser humano uma folha do livro da vida, onde a maior parte das vezes o indivíduo escreve sozinho as páginas diárias, com seus sentimentos, através de suas palavras, seus pensamentos, intenções e ações. Mas, no descanso noturno, eles são ajudados pelos espíritos, quando permitido, para retificarem as lições e relembrarem as experiências vividas. Bom, mais algum tempo e chegaram no lugar que era um campo acolhedor, onde não haviam mais as emanações pesadas da cidade grande, e sim um vento leve e perfumado, que convidava ao relaxamento e à paz de espírito. E André Luiz conta que nessa hora, Aniceto passou a explicar que a natureza nunca é a mesma em toda parte. Porém, o campo, em qualquer condição no ciclo dos encarnados, é o reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais. Pois no campo reina a paz relativa e equilibrada da natureza terrestre, onde não existe a selvageria da mata virgem, nem a sufocação dos fluidos humanos. E assim, após o merecido descanso, o grupo retomou o passeio pela região. E logo puderam observar uma aglomeração de encarnados e desencarnados, em socorro de um trabalhador, ferido pelo animal que puxava sua carroça. André Luiz então nos relata que ficaram sabendo que se tratava de um pobre pai de família, mas sem o mínimo respeito com as coisas da natureza e nem com os animais, pois se tratava de pessoa com uma mente fechada, que só sabia praguejar e usar o chicote, e que num surto de fúria e ingratidão, descarregou sua cólera sobre o pobre animal que puxava a carroça. E o animal atormentado lhe atacou com a pata, ferindo a cabeça do homem. Bem, o coordenador do socorro dirigiu-se ao grupo e esclareceu que iriam auxiliar o pobre homem o quanto pudessem, mas que, na verdade, o próprio indivíduo havia se punido, pois toda cólera é punida com as suas próprias consequências, porque o mal segue o mal. E que o pobre amigo sofreria muitos dias preso em sua cama, entre as aflições dos familiares, até poder restabelecer seu equilíbrio orgânico. E concluiu ainda oferecendo ao grupo um grande ensinamento, de que na condição de espírito eterno, aquele pobre irmão não estava deixando de receber uma lição, que com toda certeza poderia ser muito útil e necessária para a sua jornada evolutiva nessa encarnação. E isso é para se pensar. Bom, gostou do vídeo? Então clica no joinha, deixa um gostei e compartilha com os amigos. O Plano Espiritual agradece. Até o próximo vídeo. Tudo de bom e muita luz para você.